iniciar então, professora também. Obrigado, Patrícia. Obrigado, educadores e educadoras aqui presentes. E hoje é o nosso 6º encontro e o último deste ciclo de diálogos a respeito das salas multisseriadas no contexto da educação de jovens e adultos, referenciada na perspectiva freiriana. E a gente se referencia na perspectiva freiriana, como acho que a essa altura já está muito claro, porque a perspectiva freiriana ela tem uma boa relação com a perspectiva de agrupar estudantes de momentos diferentes do desenvolvimento. Entendo eu que dentro de um limite de agrupamento. Então, não acho que é pertinente o agrupamento alfabetização e pós-alfabetização. O próprio Paulo Freire separou, quando ele criou as concepções que ficaram mundialmente famosas. Então, a obra do Paulo Freire sempre deixa claro que existe uma dinâmica pedagógica para a alfabetização e existe outra dinâmica para a pós-alfabetização. Então, para nós que nos assentamos nessa perspectiva, a sala multisseriada ela não é um obstáculo insuperável. Ela não é uma limitação impossível de ser resolvida. Agora, se você se situa em uma perspectiva que não é de abordagem temática, como no encontro passado eu fiz questão de distinguir abordagem temática de abordagem de conteúdos. Quando você fica na abordagem temática, isso é possível. Quando você fica na abordagem de conteúdos, a tua lógica funciona pela ideia de conteúdos da 5ª série, conteúdos da 6ª série, conteúdos da 7ª série. Você opera com essa lógica. E como você opera com essa lógica, quando você agrupa estudantes de teses, em tese, séries distintas, você dá um bug. Porque você pensa, agora eu não sei mais que conteúdo que eu tenho que dar. Ou vou dar um conteúdo para uma parte da sala num determinado horário e um conteúdo para outra parte da sala num determinado horário, e a gente não enxerga que aquelas pessoas, apesar de estarem em momentos diferentes do desenvolvimento escolar, o que também não significa que elas estão em momentos diferentes de desenvolvimento pessoal, viu, gente? Às vezes é comum a gente falar, nossa, a gente tem um aluno da 5ª série que sabe mais do que um que está na 8ª. E veja, isso acontece, certo? Então, ou seja, até isso é questionável, de que os estudantes que estão nas séries mais avançadas seriam mais aptos a determinados conteúdos e os das séries mais prévias, das séries anteriores, não seriam. Muito bem. Então, isso é minha fala inicial, é uma fala de retomada para que a conversa de hoje tenha uma ligação com as conversas que nós fizemos há 15 dias atrás. E, no final do encontro de 15 dias atrás, eu falei, olha, gente, tem aí uma tarefa que eu e Débora gostamos muito de usar, que ela, para nós, tem sido uma forma de adentrar nas nossas assessorias pedagógicas, respondendo muitas dúvidas, porque a tarefa, eu entendo muito esclarecedora sobre ressalvas que as pessoas podem ter a respeito da perspectiva de Paulo Freire ou incompreensões que nós possamos ter a respeito da perspectiva de Paulo Freire. Quando eu estou numa assessoria, junto com a Débora, o que nós tentamos construir com os docentes é isso que o professor 2 faz.
naquela tarefa. Quando eu estou falando do professor 2, está tudo claro, né? Assim, para os que estão participando, é aquela tarefa que acho que a Helena repassou para vocês. Tinha lá uma comparação entre 2 professores. Um professor 2 é um professor que está seguindo a perspectiva de Paulo Freire. O professor 1 é um professor que a gente poderia chamar de mais tradicional. E aí eu deixei 7 perguntas que não tenho a expectativa de que a gente vai passar pelas 7. O importante é extrair o que tem de essencial. E vocês fiquem muito à vontade de duvidar, questionar, analisar de outra forma. Então, a dinâmica que eu quero propor é a seguinte. Eu vou comentar a questão número 1 e paro, e aí a gente dialoga sobre ela. Abro a palavra. Agora, ó. Para vocês indagarem sobre a questão número 1. Aí entro na questão número 2, faço alguns comentários e vocês dialogam conosco sobre a questão número 2. Tá bom? E até às 5 horas a gente vê até onde que a gente pode chegar. Mas é importante aqui. Quando a gente está pensando em prática pedagógica freiriana, eu e Débora estamos pensando nesse professor 2. Tá bom? Então, vamos lá. Turma, só me ajudem a esclarecer. Quando eu estou falando do professor 1 e professor 2, isso está claro para vocês? Porque senão, daqui para frente, vocês não vão entender nada. Por favor, só me digam assim, não, Walter, a gente viu a tarefa, vimos, sabemos do que você está falando. Por gentileza. Pode ser pelo chat, falando, não, ó, Walter, chegou para nós. Nem respondi, mas sei do que você está falando, os 2 professores lá e tal. Nada? Vocês não sabem do que eu estou falando? Aí eu não sei de quem que a gente vai puxar a orelha. Se é da Helena, que não passou para vocês, ou são vocês que esqueceram? Gente, senão eu não consigo... se não faz sentido, eu não posso falar. Eu preciso ter uma noção. Aqui eu estou vendo Adriana, o José Paulo, Olivar, Eliana. Ô, Walter, quer projetar a atividade? Quer que projete? Para eles visualizarem? Eu não sei. Se tiver fácil aí, por favor. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Aqui já tem uma Apareceu uma resposta no chat. José Paulo respondeu as questões e encaminhou para a direção. Mas não tem com ele aqui agora. Não, José, o mais importante não é você ter as respostas, não. O mais importante é que quando eu for falando, você sabe do que eu estou falando, entendeu? Porque aqui eu estou pressupondo que vocês tiveram a chance de olhar para ela, né? Olhar para a atividade. Então, vamos lá. Ó, o professor 1 e o professor 2 daquela atividade, eles fizeram uma sequência programática. Tá, Walter, o que você está entendendo por sequência programática? Eu entendo por sequência programática o seguinte. Quando a gente trabalha em sala de aula, dentro de um período de tempo, a gente divide aquele trabalho em unidades. Então, a gente põe lá unidade 1, unidade 2, unidade 3. Muitas vezes, quem faz essa separação são os materiais didáticos que a gente segue. É que nós, freirianos, a gente não segue material didático. Nós, freirianos,
levantamos temas geradores, e os temas geradores, eles são sequenciados, e ao serem sequenciados, nós temos cada tema gerador como uma unidade programática. Esse professor 2 está trabalhando dessa maneira. Muito bem. Então, os dois lá têm uma unidade programática. E nós sabemos que o primeiro passo, quando a gente vai planejar o trabalho com uma unidade programática, o nosso primeiro passo é fixar o objetivo. Onde queremos chegar com aquela unidade programática? E a pergunta que eu coloquei é: qual a diferença entre o objetivo do professor 1 e o objetivo do professor 2? E aqui eu vou ir ao ponto mais relevante. O professor 1, ele escreveu o objetivo dele da seguinte maneira, até neste documento que a Débora abriu aqui, é lá na... Tá compartilhado? Para mim não tá aparecendo. Tá compartilhado? Tá compartilhado. Tá. Débora. Tá compartilhado. Tá. É na primeira célula. Se a gente ler nas duas últimas linhas da primeira célula, está escrito assim: ao final da programação, o aluno deverá relacionar a qualidade de vida de uma população às condições de saneamento básico. Gente, esse é o jeito que a gente tradicionalmente faz objetivos. Em cima de determinados conteúdos ou unidades previamente estabelecidas. Esse professor 1, ele elaborou um objetivo que a gente chama de cognitivista. Cognitivista. Ele espera que no final do trabalho com a unidade, o estudante realize uma operação mental. Ele quer chegar aí. É aí que ele quer chegar. Esse professor, para saber se ele está sendo coerente entre o objetivo e a ação, a gente tem que olhar lá no final do plano dele da unidade para saber se ele está fazendo um tipo de levantamento de informações por meio da avaliação, que essa operação mental será observada e avaliada. Então, ele é um professor que a gente chama de cognitivista. Cognitivista. O objetivo dele é voltado para o conteúdo. O conteúdo é o ponto de partida desse professor e é o ponto de chegada desse professor. Essa é a marca das várias abordagens de conteúdos. Seja tradicional, seja tecnicista, seja neotecnicista, ou seja até a pedagogia histórico-crítica, que é uma abordagem de conteúdo também, opera com essa lógica. É claro que aqui não dá para dizer, evidentemente, que histórico-crítico e tradicional são a mesma coisa. Não são. Os histórico-críticos são muito mais bem elaborados, a preocupação didática muito mais bem elaborada. Mas também não é a perspectiva de Freire. Tá. Agora, o objetivo educacional do segundo professor. Se a gente olha lá também na primeira célula, onde a gente consegue visualizar esse objetivo educacional, o professor escreveu assim: olha, ao final da programação, ao final da unidade programática, que os estudantes consigam responder a seguinte pergunta: como a comunidade pode buscar formas de superar o problema do esgoto a céu aberto? Percebem que ele espera uma coisa um pouco diferente. O primeiro professor espera uma performance intelectual. Por isso que é um objetivo cognitivista.
Walter, mas a BNCC só tem objetivos desse tipo. A BNCC só tem isso. A BNCC é uma concepção de educação comprometida com um determinado horizonte ético, político, epistemológico específico. A perspectiva do segundo professor é criar um objetivo que a gente chama de praxeológico. Objetivo praxeológico. Ele espera que no final do trabalho com a unidade programática, que é um tema gerador, que os estudantes sejam capazes de buscar formas de superar o problema do esgoto a céu aberto na comunidade, da comunidade. Percebem que não é da boca para fora a ideia de você preparar um trabalho comprometido com a transformação da realidade social. Isso se materializa no objetivo. É um objetivo praxeológico. Que o estudante consiga, por meio da discussão que será feita, desenvolver conceitos, procedimentos, interpretações, análises, leituras, que vão subsidiar uma ação transformadora da realidade. E o interessante é que o professor 2 constrói o objetivo por meio de uma pergunta e coloca essa pergunta como uma provocação e um convite para a ação transformadora. E ele buscou esta pergunta, ele formulou esta pergunta, que para ele é um objetivo, em cima de um tema gerador. Como vai ficar claro já na questão seguinte. Bem, sobre essa primeira questão, alguma dúvida quando vocês responderam algo que chamou a atenção e que eu aqui não enfatizei? Palavra aberta. Só abrir o microfone e falar. Nós freirianos, quando a gente vai criar objetivos, é desse tipo que a gente cria. Quando a gente vai passar para o papel aquilo que é cobrado de nós, do ponto de vista dos documentos, para nós não faz sentido objetivos meramente cognitivistas. Mas é uma coisa importante, Walter, mas o objetivo praxeológico, ele nega o cognitivista? Não. Ele incorpora e vai além. Percebe? Ou seja, para os estudantes conseguirem elaborar propostas de superação dos problemas da falta de saneamento básico na comunidade, eles precisam recorrer a inúmeros conhecimentos que, para você utilizar, eles têm que ter operado cognitivamente. Só que o cognitivo, ele não é fim. Ele é meio. Para uma finalidade ético-política. Para uma finalidade ético-política
crítica. Na perspectiva de Freire, a palavra crítico exige esta dimensão praxeológica. A palavra crítico não é uma palavra monossêmica, ou que só tenha um sentido. Ela é polissêmica, ou seja, a palavra crítico é um conceito que a gente disputa. A gente disputa o significado dele. E para nós, freirianos, o significado dele tem alguns requisitos que são indispensáveis. Um deles é partir das situações de sofrimento. O segundo é buscar compreender criticamente, de maneira rigorosa, essas situações de sofrimento. E o terceiro é anunciar formas, caminhos, possibilidades de superar a situação de sofrimento. Muito bem. Essa é a questão número 1, sobre os objetivos do professor 1 e do professor 2. Aqui ninguém está dizendo que o professor 1 ele está de má fé, ninguém está dizendo que o professor 1 ele é incompetente, ninguém está dizendo que o professor 1 é uma pessoa que não saiba trabalhar, nada disso. Estamos confrontando perspectivas. A questão número 2 pedia para vocês compararem os dois professores em relação ao ponto de partida da prática pedagógica. Vejam, o ponto de partida é uma expressão que já faz um tempo que a gente vem discutindo dentro da educação. Lá no passado, talvez essa discussão não fazia sentido. Qual o ponto de partida da prática pedagógica? Estava respondido já. Quando só existia pedagogia tradicional, o ponto de partida era o que o professor sabia, achava que era importante para o desenvolvimento dos estudantes. Então, o ponto de partida era o conhecimento elaborado, que o professor dominava. Mas essa discussão passa a ter importância no momento em que a crítica à escola tradicional passa a ser radical, profunda. Quando se percebe que, olha, eu projetar o meu ponto de partida no outro bloqueia a possibilidade do outro aprender. Então, essa pergunta é, afinal, quando vamos dar início a cada unidade, qual o ponto de partida? O professor número 2, a gente percebe que ele começa a trabalhar a unidade com um texto. O texto chamado saneamento básico. Percebe que o ponto de partida dele já é o conhecimento elaborado. O ponto de partida dele já é o código dominado pelo sujeito intelectual que passou por uma graduação, que foi habilitado a ser educador e que agora está lá diante dos estudantes.
O ponto de partida dele é ele. E aí ele leva o texto. O tema era o saneamento básico. E ele põe um texto. Tá. O professor 2 é o freiriano. Percebe que é diferente como ele liga, como ele realiza o processo. Ele tem uma sensibilidade de trazer para a sala de aula aquilo que ele escutou dos estudantes e da comunidade. E ele faz isso literalmente. Ele ouviu dos estudantes da comunidade coisas do tipo: olha, o cheiro forte do córrego nesse calor. No calor. Mas fazer o quê? A prefeitura não toma providência. Quando o professor coloca a fala daquelas pessoas para ela ser objeto de reflexão, ele está tendo como ponto de partida o outro e não ele mesmo. A ideia de eu ter o outro como meu ponto de partida é a ideia de que eu preciso colocar como objeto de estudo o conhecimento que o outro possui a respeito daquele tema gerador. Então, essas falas expressam para o professor 2 o nível de desenvolvimento que aqueles estudantes possuem e que precisa ser superado. O nível de desenvolvimento real daquelas pessoas. E, nesse sentido, o professor 2, ele tem como ponto de partida aquilo que o Paulo Freire chamava de conhecimentos de experiência feitos. Os conhecimentos que a experiência vivencial proporcionou àquelas pessoas. O ponto de partida do professor 2 é a percepção que os estudantes têm sobre os problemas que eles vivem. Então, veja, ó, o problema não foi o professor que criou da cabeça dele. O problema já foi selecionado com base no levantamento de temas geradores. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a percepção que as pessoas têm sobre o problema também não saiu da cabeça do professor. Ele escutou. E é com aquilo que ele vai dialogar na sala de aula. E a fala inicial, olha, um cheiro forte do córrego. Vai fazer o quê? A prefeitura não toma providência? É aquilo que o Paulo Freire chamava de consciência fatalista. É o modo de entender a realidade sem que ela seja vista como passível de ser transformada. E quando esse professor começa a colocar em questão essa maneira deles enxergarem, esse professor ele começa a problematizar, ele está promovendo o pensamento sobre o pensamento. As pessoas estão pensando sobre seu próprio pensar. E isso se materializa lá na célula 2, do professor 2, da sequência programática dele. Então, o
ponto de partida para finalizar do professor 2 é, de fato, a realidade existencial concreta dos estudantes. Do professor 1 é o saber elaborado. Nós, freirianos, por experiência, acreditamos que o saber elaborado não pode ser o ponto de partida, caso a gente queira que a escola seja efetivamente espaço em que as classes populares se sintam pertencentes. Como os saberes da realidade concreta das classes populares é diferente dos saberes das elites, da realidade concreta das elites? Não tem como ser o mesmo currículo. Não pode ser o mesmo currículo. Não pode achar que se você ensinar aquilo que se ensina na escola da elite, você conseguirá ajudar as classes populares a buscar os seus objetivos. Achando que você está fazendo um bem, você está fazendo um mal. Essa é a questão do ponto de partida. O ponto de partida é diferente e é claro que o desenvolvimento também será. Bom, sobre essa questão número 2, palavra aberta. E aí? Algo que precisa ser melhor esclarecido ou você analisa de maneira completamente diferente. Ah, e uma coisa importante, tá, Walter? E a multisseriada aí? Ó, estudantes da multisseriada não têm dificuldades em juntos estarem num espaço que tem o mesmo objetivo praxeológico. E tampouco o mesmo ponto de partida. Qual é a nossa dificuldade com a multisseriada? É que o ponto de partida para nós tem que ser diferente. Como o conteúdo de uma é diferente do conteúdo de outra, a gente tem pontos de partida diferentes. E aí a gente tem dificuldade de imaginar como que eles podem ter a mesma experiência em cima dos mesmos temas. Questão número 3. Quais as diferenças entre os dois professores em relação ao critério de seleção dos conteúdos? Ó, esse tema da seleção dos conteúdos, ele nunca foi priorizado na formação. Porque o nosso país vem de uma tradição de séculos em que não é da alçada dos professores a questão dos conteúdos, de selecioná-los. A gente tem uma história em que a seleção dos conteúdos fica a cargo, tem ficado a cargo dos técnicos de gabinete. Às vezes, esses técnicos de gabinete são ministros da educação, às vezes são secretários, às vezes são as empresas contratadas por esses ministros e por esses secretários. Às vezes são as editoras de livros didáticos. Às vezes são as editoras de apostilas.
às vezes são empresas de assessoria que montam pacotes de conteúdos para professores executarem. Então, veja, a própria pergunta, ela já é incomum no Brasil, quando a gente se vê como educador e educadora. Mas o problema é o seguinte, mesmo que você só se coloque numa posição de quem executa conteúdos, alguém selecionou. Alguém selecionou. E esse alguém que selecionou, ele selecionou com base em algum parâmetro. Ele não selecionou com uma mensagem divina que veio e falou: os conteúdos que se ensina no Brasil são esses aqui. Deus, para quem crê, geralmente não é disso que ele fala. O conteúdo, ele é uma produção das pessoas, uma produção baseada em critérios políticos, axiológicos, epistemológicos de quem seleciona. E, geralmente, todo currículo pré-estabelecido, por exemplo, dos livros didáticos, de qualquer disciplina que vocês pensem. Por exemplo, a BNCC. Ele é elaborado em cima de um ser abstrato que está na cabecinha de quem está elaborando. Uma criança abstrata. Um jovem abstrato. Um adulto abstrato. Um educando e uma educanda abstrato e abstrata. Ora, na sala de aula, quando estamos diante dos sujeitos concretos. Não são abstratos. É por isso que é muito comum, todo mundo que dá aula com livro didático sabe, e aí você fica bravo com o livro depois. Você fala, caramba, estão pedindo para eu fazer isso aqui, mas na minha turma não dá para fazer. Era óbvio. Eu lembro quando eu dava aula no estado de São Paulo, na escola pública do estado, tinha lá na apostila de educação física situações de aprendizagem que era de judô. Vá até a sala de tatame. Bom, o tatame não existe. E tinha lá na disciplina de ciências uma atividade lá do ensino fundamental, que eu lembro que as professoras ficavam doidas. E elas levavam lá para o HTPC. Peça para lá na sua casa sua mãe pegar o óleo. Porque você vai precisar, para fazer essa experiência, vai precisar do óleo de cozinha. Gente, estudantes recebiam Bolsa Família. Não era assim, que o óleo de cozinha estava lá, que você pegava e você usava. Não era assim. Tinha famílias que não tinha óleo de cozinha. Então, vejam, isso é pensar o estudante abstrato. Ou você vai lá numa escola indígena e para ensinar frações, a pergunta que está no sistema de material didático é: imagine que você está diante de uma pizza. Bom, não é exatamente a cultura da culinária indígena a pizza. Então, a pizza não é bom para ensinar frações para os índios, para os povos indígenas. Então, percebe como que essa coisa do critério de escolha do conteúdo não é uma bobagem. Essa pergunta ela é fundamental. E na EJA, qual tem sido historicamente um dos grandes erros que se comete? A infantilização. Porque o critério de seleção de conteúdo que a gente utiliza, às vezes, para a EJA, é o que está nos materiais didáticos feitos para crianças, jovens, adolescentes.
E é claro que vamos incorrer em infantilização. Ah, é preciso trabalhar, levar alguma atividade para eles fazerem. E a gente leva uma de um livro didático criado para crianças. Então, o professor 2, ele tem outro critério. O critério dele não é uma criança abstrata. Não é o que está dado pelo currículo oficial. O critério dele é quais são as situações de opressão que afligem aqueles sujeitos. O critério dele é qual o conteúdo aquelas pessoas precisam. E aí ele vai responder, porque ele é um freiriano. Ele responde: eles precisam de conteúdos que ajudem a desvelar as situações de opressão vividas coletivamente. E, portanto, porque o critério dele de seleção de conteúdo é muito diferente, os conteúdos que vão ser trabalhados serão diferentes do que nós estamos acostumados. Nós, quando nós somos freirianos, e a gente vai buscar os conteúdos, a gente não está olhando para os conteúdos para fazer essa escolha. A gente está olhando para a situação de opressão. E aí a gente fala assim, caramba, essa situação de opressão, para ser entendida, eu preciso trazer este trecho desse vídeo. Para ser entendida, eu tenho que trazer esse pedaço do regimento da Assembleia da Associação de Bairro. Olha que loucura! O regimento da Assembleia da Associação de Bairro. Para estudar esse conteúdo e esse problema e a gente analisar criticamente, eu preciso fazer um recorte aqui de um aspecto da ditadura militar. Eu preciso ajudá-los a fixar muito bem a subtração, a compreender muito bem a divisão, que eles consigam ler muito bem este texto. Só que este texto aqui tem gramática dentro dele. Então, enquanto lemos o texto, que é para desvelar a realidade, a gente tem que saber por que aqueles códigos estão no texto. Vírgula, ponto, acento, parágrafo. Percebe? A gente não ensina o conteúdo pelo conteúdo. Porque a gente está selecionando o conteúdo em função da opressão. E essa é a diferença fundamental entre o professor 1 e 2 no critério de seleção dos conteúdos. Bem, e aí? Palavra aberta para falar sobre essa questão número 3. E percebem, ó, isso tudo que o professor 2 está fazendo não tem nenhuma incompatibilidade com a sala multisseriada. Nenhuma incompatibilidade. Nenhuma dificuldade diante da sala multisseriada. Repito, a não ser que na sala multisseriada você agrupou alunos da alfabetização e da pós-alfabetização. Aí eu concordo que temos uma dificuldade. Porque o tipo de atividade que a alfabetização pode fazer é muito diferente do que o pós-alfabetização pode fazer. E aí é um agrupamento que eu não vou dizer que é impossível, mas dentro das condições que nós temos, eu acho que é colocar o professor numa situação de muito apuro. Até porque quem é formado para alfabetizar é diferente de quem é formado para desenvolver a aprendizagem
após a alfabetização. É diferente. Quem fez licenciatura como eu fiz, não desenvolveu aprendizado. Deixa eu ver aqui que o chat se mexeu. Estou abrindo aqui. A Eliana, o professor 2, seleciona os conteúdos que vão de encontro aos questionamentos e às necessidades dos alunos. Eliana, eu diria que vão ao encontro, né? Porque o de encontro seria chocando, né? Mas ao encontro é ir para se acoplar àqueles questionamentos e necessidades. Agora, olha que interessante. Nós, na perspectiva freiana, não nos vemos como mediadores. Essa coisa, o professor é mediador. Gente, esse não é um vocabulário de Paulo Freire. Me achem alguma página da obra de Paulo Freire que o Paulo Freire diz que o professor é mediador. Vocês não vão achar. E é de propósito. Para Paulo Freire, o professor, ele é um dos polos do encontro pedagógico. O encontro pedagógico é assim, ó, um polo, que é o polo dos educandos. O outro polo, que é o polo do educador. Os dois vêm com acúmulos distintos. E o que está no meio entre os dois? O objeto. O objeto de estudo. Que objeto que é esse? A realidade. E os dois estão olhando para a mesma realidade. E estão pronunciando de modo distinto visões de mundo sobre essa mesma realidade. Então, de fato, quando nós nos encontramos com os educandos e educandas, nós estamos confrontando posições. Confrontando mesmo. Os educandos vêm com posições e eu confronto essas posições. Respeitosamente, de modo acolhedor, de modo empático, respeitando a identidade cultural. Mas eu confronto. Apontando insuficiências, demonstrando equívocos, demonstrando que existe muito mais além daquilo que eles enxergaram. Este é um confronto. Este é um confronto. E às vezes não sou eu falando, é interessante. Às vezes eu confronto dizendo assim, ó, tem aqui uma música que o compositor refletiu sobre esse assunto que nós estamos debatendo. Será que a gente concorda com o que ele escreveu na música? Eu não preciso eu falar. A música fala. E aí termina a música e eu pergunto, concordam com ele? Pronto. Percebem? Mas que tem que ter o confronto, tem que ter. Qual é o problema da ideia da escola sem conflito? É porque sem conflito cognitivo, conflito epistemológico, tá? É disso que nós estamos falando, conflito epistemológico. Sem o conflito epistemológico, a gente não aprende. O nosso aprendizado autêntico, não estou falando do aprendizado decoreba, não estou falando do aprendizado de cursinho. Gente, cursinho não tem conflito epistemológico. Não tem. As pessoas estão lá desesperadas para entrar no Enem. Não tem conflito epistemológico nenhum. O aprendizado autêntico é aquele em que o educador e a educadora me provocam, porque eu tinha uma certeza e ele está estremecendo minha certeza. Porque ele está colocando o dedinho dele lá, por meio de problematizações. Pronto. Nasce o conflito epistemológico. Quando nasce o conflito epistemológico, é na busca pelas respostas para sanar este conflito que o aprendizado vai acontecendo. Então, é um confronto. Walter, então, a ideia de mediação para Paulo Freire não é
a que representa a sua perspectiva pedagógica. A ideia do professor mediador veio de outra matriz, outra tradição. Não é a tradição de Paulo Freire. Muito bem. E aí? Sobre essa questão do critério de seleção dos conteúdos, quero propor o seguinte, que a gente agora faça a 4 e aí eu paro para a gente fazer um balanço final desses 6 encontros, certo? Olha só. Para então arrematar. Percebem que, na perspectiva aqui de Paulo Freire, a discussão ela é antes do conteúdo. Depois, ela é uma questão didática. No seguinte sentido, Valdo, mas o conteúdo não é uma parte da didática? Sim, aqui eu só estou querendo falar em termos mais esquemáticos. No seguinte sentido. Quando a gente pega lá o livro mais importante do Paulo Freire, que é Pedagogia do Oprimido, tem uma hora que ele fala assim, ele dá um título para uma das partes do livro. A educação libertadora começa com a busca do conteúdo programático. Então, significa o seguinte, antes da gente começar a falar da sala de aula, precisamos resolver o problema do conteúdo programático, porque a sala de aula, quando a gente já está lá, já existe uma seleção feita. A sala de aula já presume que já há conteúdos. Então, a educação libertadora exige repensar o processo de seleção do conteúdo programático. Por quê? Porque o Freire está preocupado com essa questão número 4. A função social do conteúdo escolar. A função social tem a ver com, olha, quando esse conteúdo passa a ser dominado pelas pessoas, o que se espera que elas façam? Na perspectiva do professor 1, aparentemente, ele está pensando que esses alunos vão ter que prestar provas, concursos, processos seletivos. E aí a função social que me parece que ele atribui ao conteúdo é uma função social de adaptar os estudantes a essa realidade. Então, como é uma realidade que exige alto desempenho de performance intelectual, você vai estar competindo com pessoas que estão feras em raciocínio lógico, em uso de conceitos, aplicação de conceitos. Você precisa que os alunos sejam capazes de desempenhar bem o seu aparelho intelectual. Então, a função social do conteúdo é se ajustar à competição, se ajustar à meritocracia que está dada, fazer as pessoas desenvolverem competências para poder alcançar um lugar ao sol nessa sociedade competitiva. Então, está implícita na seleção, na função social do conteúdo, a competitividade. Ela está implícita.
Escola não precisa dizer somos a favor da competição para serem a favor da competição. Não precisa. Agora, para ser contra a competição, precisa dizer. Porque a competição já está dada. Ela é a hegemonia. Então, a função social do conteúdo do professor 2 está ligado ao engajamento político dos estudantes. O conteúdo, para nós freirianos, ele é um saber elaborado que a realidade precisa, que a realidade demanda para que ela seja desvelada. Vejam, e aí se você pega o que o professor 2 faz, acho que qualquer pessoa que esteja de boa fé não vai dizer que ele não deu conteúdo. Não vai dizer que a matéria dele, o trabalho pedagógico dele não tinha conteúdo. Tinha. Só que não é um conteúdo em função de uma demanda alienígena. É uma demanda comunitária. É uma demanda comunitária. Porque para nós, freirianos e freirianas, o conteúdo escolar, ele é peça-chave para enfrentar a apatia, a falta de interesse, a atitude indiferente, a indiferença dos estudantes. E eu já fui professor com conteúdo oficial e com conteúdo freiriano. Por muitos anos eu fiz as duas coisas. Depois que eu comecei a fazer a partir do conteúdo demandado na perspectiva freiriana, eu nunca mais consegui voltar atrás. Porque eu não queria mais aquela situação artificial na sala de aula. Eu não queria mais. Eu não queria mais me encontrar artificialmente com os estudantes. Eu queria me encontrar falando do mundo deles com eles. E trazendo o conteúdo que aquele falar demandava. Aí a nossa profissão, ela ganha contornos que a minha experiência foi da água para o vinho. Ganha uma dimensão fantástica. Vamos ver aqui. O José Paulo pôs um textão. Como estamos em turmas multisseriadas e não temos um material apropriado, eu tenho trabalhado com gêneros textuais, aqueles que estão no horizonte dos alunos para trabalhar a interpretação. Ok? De fato, só comentando já até esse ponto da fala do José Paulo, eu costumo dizer que as disciplinas da área de linguagens, em especial, língua portuguesa, literatura e artes, elas não têm nenhuma restrição temática. Porque qualquer tema, a área das linguagens, pode recorrer ao conhecimento que essa área tem acumulado para desvelar aquele tema. E quando a gente fala em gênero, é porque sim, eu posso desvelar um tema gerador por meio da poesia. Eu posso desvelar um tema gerador por meio da crônica. Eu posso desvelar um tema gerador por meio de um texto dissertativo. Eu posso desvelar por meio de um texto científico. E é linguagem. E a matemática também vai ter essa possibilidade, porque a matemática também é uma linguagem. Só que o tipo de leitura da matemática é uma leitura que utiliza um código muito mais específico. Então, vamos lá. E para saber interpretar, é preciso conhecer também a norma padrão da língua portuguesa, além de outras variantes linguísticas. Creio que em língua portuguesa não há como desconsiderar tais questões. É isso mesmo. Eu estou de acordo com a sua afirmação. E o único desafio que esse professor das áreas das linguagens tem que ter é de
a partir dos temas geradores que ele vai selecionando, que ele vai sequenciando, que ele vá... bom, para o primeiro tema gerador, eu vou enfatizar esse tipo de texto com esse tipo de questão de gramática que eu vou querer aqui desenvolver e destacar. Às vezes ele não precisa nem falar, não, para esse tema gerador, só poesia, para esse tema gerador, só crônica, para esse tema gerador, só texto dissertativo. Não, você pode, no mesmo tema gerador, usar todos esses gêneros ao mesmo tempo. Claro, ao mesmo tempo, quando eu falo, as aulas vão sequenciando e você vai trazendo. Mas a área da linguagem ela é muito apropriada mesmo. Inclusive, extrapolando o conceito que a gente tem de alta literatura. Né? Então, a literatura de cordel, que não é, de repente, considerada clássica, mas ela é um tipo de literatura que, dependendo do tema gerador, vem ao encontro do desvelamento. Então, ela está aí para nós. A música, às vezes uma música que pode até ser da cultura de massa num primeiro momento. A gente, às vezes, uma coisa importante que eu fui percebendo, né, quando dava aula para o ensino médio, é que, às vezes, para eu poder chegar no texto erudito que eu gostaria, eu passo por um texto que é mais ligado ao universo deles, mas que já traz um pinguinho de criticidade que eles não tinham. Então, só de a gente olhar para aquela música, com aquele pinguinho a mais de criticidade, a gente já está dando um passo para um outro patamar analítico, que de repente vai vir com texto filosófico, ou com texto jornalístico, ou com texto sociológico, e aí cabe ao Walter fazer as seleções que ele tinha que fazer. Educadores, educadoras, palavra aberta para avaliar, comentar, falar livremente o que pode não ter valido a pena. Porque assim, eu e a Débora, a gente está conversando sobre sala multisseriada há um tempo aqui no Espírito Santo, certo? Então, assim, a gente sabe que é um assunto delicadíssimo, porque ele contraria a expectativa que é inicial quando a gente vira professor e professor, que a gente terá públicos mais homogêneos. Repito, o público homogêneo que a gente fala não é nem o público homogêneo de todo mundo estar no mesmo nível de desenvolvimento. É o público homogêneo de todo mundo ter que ver o mesmo conteúdo. Porque o nível de desenvolvimento dos estudantes, mesmo nas salas seriadas, é de uma heterogeneidade impressionante. Eu tinha estudante analfabeto no primeiro ano do ensino médio. Eu tinha estudante autista no primeiro ano do ensino médio. Eu tinha estudante semi-alfabetizado. Eu tinha estudante com uma facilidade na parte de escrita e leitura impressionante no primeiro ano do ensino médio. Melhor do que muitos do terceiro. Então percebe que a heterogeneidade está dada na seriada. A questão é que a multisseriada colocou um probleminha para a gente. A gente está acostumado a dar um conteúdo. E aí, se tem duas turmas juntas, a gente sabe qual conteúdo que eu dou agora. Esse está sendo o nosso problema. Tá certo? Então, a perspectiva de Freire ajuda a pensar em uma forma de superar o problema. Palavra aí, tá aberta. Débora, se quiser fazer qualquer acréscimo, fica muito à vontade. Quero ouvi-los e ouvi-las, pelo menos um pouquinho hoje. E abrindo o microfone é sempre melhor do que pelo chat, tá bom, gente?
planejamento político dos estudantes. Seria. A Helena abriu o microfone, achei que ela fosse falar com a gente, e ela não fala também. É difícil, né? O pessoal tem, assim, uma certa resistência em abrir a câmera. Ai, eu não estou com o cabelo bom hoje, não estou muito legal, né? Mas é muito interessante, porque toda a fala aí do professor Walter, a questão do ser freiriano, né? Quando o Paulo menciona que a gente não tem um material específico, realmente, para a classe multisseriada, a gente não tem. Eu posso dizer que não existe, né? Porque as editoras não têm esse interesse. A verdade é essa. E, apesar da gente ter em Araraquara um material específico para a educação de jovens e adultos, mas em classes separadas, não multisseriadas. E mesmo esse material que é específico, a gente percebe, a gente faz essa orientação, que mesmo no material específico é de acordo com o que a editora manda, né? Não é de acordo com aquela realidade que o aluno que está posto ali. Então, de qualquer forma, o material, quando a gente diz que ele é específico, a gente tem que fazer uma análise também do material, né? Porque ele não é tão específico assim. Mesmo ele sendo por classe separada, a gente percebe aí que, eu costumo dizer que quando o professor usa aquele material que é comprado aqui pela secretaria, que é bonitinho, que é separado por sala, a gente costuma orientar de quê? Toma cuidado, porque a editora está mandando no seu planejamento. A editora está comandando o seu planejamento. Então, não está posto a necessidade do aluno, ele está na caixinha. Ele vem também na caixinha, como você mencionou desde o início dos nossos encontros. Ele está sempre dentro da caixinha. Então, ele é específico? Será que ele é específico? Então, eu posso pensar, será que um dia vamos ter... eu espero que não, eu acho que a gente espera que os alunos procurem a escola, né? Como aconteceu dessa vez com a classe multisseriada, por conta da baixa demanda. A gente espera que o aluno procure, mas como você acabou de dizer, que essa questão da classe multisseriada, ela deu uma mexida na gente. Ela fez a gente pensar, não é só em, eu preciso aprender a trabalhar com a classe multisseriada. Não, ela trouxe desafios para a gente pensar, inclusive nessa questão do livro específico, né? Ela faz a gente pensar, porque se a gente for analisar, o livro específico, ele manda no planejamento do professor. Ele vai lá e vê o que está escrito ali, o que eu preciso trabalhar, e aí eu entro na sequência. E aí eu viro um robozinho também. Então, essa questão da classe multisseriada revoltou alguns, deixou os alunos, assim, numa compreensão diferente, né? Eles também se assustaram. Os alunos também estranharam, fizeram grandes questionamentos, até por escrito para a secretaria. Como assim? Eu só vou aprender se eu estiver na classe separada. Mas é esse professor que está na classe multisseriada, é o mesmo que estaria na classe separada. Então, isso contribuiu bastante. Eu vejo que esse estranhamento, essa resistência, esse inconformismo que a gente teve no início com alunos, né, também foi chacoalhar a gente. Então, tudo que é novo faz a gente se chacoalhar e a pensar, e faz a gente pensar. Então, nesses encontros que a gente teve, eu quero agradecer imensamente a colaboração da Débora e do professor Walter. Eu agradeço imensamente, porque vem de encontro ao ser freiriano. E, às vezes, quando a gente se coloca como ser freiriano, nem sempre a gente é. Porque a gente acaba fazendo de acordo com a caixinha, né? De acordo com a caixinha. E que a gente possa fazer movimentos, de aprendizagem e do ser freiriano.
olhar para o aluno de acordo com a realidade dele, ensinar para o aluno de acordo com a realidade dele. E eu sei que os professores fazem isso, né? Mas a gente acaba sendo conduzido para a caixinha, a gente acaba sendo levado para a caixinha. Então, quando a gente fala, mas a classe multisseriada veio de cima para baixo, a gente não tinha como fazer diferente. Por quê? Porque não é só o esquema político, o governo atual político, que tem interesse na educação de jovens e adultos, mas a própria organização. E a organização, ela tem regras, né? Tem momentos, e que eu preciso separar esses momentos. Então, hoje, na hora de entrar nessa reunião com vocês, eu estava numa reunião com a secretária. E aí, quando eu aproveito a reunião com a secretária, eu coloco os itens lá, né? Todo mundo faz isso. Quando você vai participar de um... A gente fica aqui escrevendo, anotando o que o professor Walter está falando. Mas eu separo, olha, o professor 1. Agora eu vou falar do professor 1. Mas agora eu vou falar do professor 2. Então, a gente tem algumas normas, regras, né? Então, na construção da classe multisseriada, a gente seguiu algumas regras, né? O que é preciso para montar a classe seriada? Por que é necessário? Então, eu tenho ali. E a gente aprende com isso. Então, essa fala de vocês vem de encontro não só dos professores, dos alunos, mas da Helena também. Que a Helena se considera uma freiriana, mas eu trabalho dentro de normas e regras também. É aquela questão que você fala, olha, o horário da aula começa tal, ele termina tal horário. Mas vamos ter tolerância no início, vamos ter tolerância no final? Sim, vamos olhar para a realidade do aluno, né? Mas eu tenho que cumprir a jornada, o modelo da EJA é desse, não é daquele. Então, faz a gente se movimentar. E a gente tem excelentes professores, né, na rede, a gente tem excelentes professores na EJA. Só que a gente foi balançado aí com a fala de vocês, que trouxe grandes contribuições, embora não falem, embora tenham dificuldade aí de estar, vamos levantar a mãozinha, mas a gente tem, assim, essa escola, por exemplo, que a gente direcionou mais a formação, ela fica bem longe do centro da cidade. Se o professor está saindo de onde ele mora e está indo para esse local, é porque ele tem interesse em dar aula para a educação de jovens e adultos. E eu não penso o contrário, eu acredito nisso. Mas fez a gente balançar assim, como deveria ser em todas as fases da nossa educação, não só na educação de jovens e adultos. Deveria ser assim para aquele professor que está dentro da caixinha, né? A gente não está falando aqui só de multisseriada, mas a gente está falando de nós enquanto ser humano, em olhar para o outro. Eu vou esquecer a classe multisseriada e vou pensar no ser humano, né? Olhar para o outro, e é isso o tempo todo que vocês estão trazendo. Olha para o aluno, vê o que ele precisa, qual é a realidade dele, né? Que é o que a gente sempre reforça, e vocês trouxeram isso. Então, nossa, aproveitando minha fala, eu agradeço imensamente de novo, né, a colaboração de vocês, né? E é colaboração, assim, valiosíssima, porque faz a gente pensar, faz a gente crescer, faz a gente mudar o nosso olhar para a educação de jovens e adultos. Não é só olhar para a classe multisseriada, é para olhar esse aluno da EJA, olhar esse aluno da EJA, como Paulo Freire estaria olhando, né? Como Paulo Freire estaria olhando. A gente tem aquele livro, A Sombra dessa Mangueira. Eu preciso de grande coisa, né? Eu preciso de muito material. A sombra dessa mangueira traz isso, né? Eu posso ensinar olhando para aquele aluno e olhando para mim, que eu preciso olhar para mim também, né? Eu preciso olhar para mim, enquanto ser humano, olhar para os meus, olhar ao meu redor, né? E esse aluno está ali, esperando, né? Então, não é só, vocês não trouxeram só o fator classe multisseriada. Fez a gente pensar assim, né? A gente vai poder levar essa fala de vocês e exemplificar na sala de aula. Na sala de aula. Conversar com os nossos alunos, né? Saber deles, né? E é isso, é essa a nossa proposta. E eu não quero que essa proposta se perca, não. Eu não quero que vocês vão embora e não voltem mais, viu? A gente espera que a gente não fale só de classe multisseriada.
que a gente fala desse nosso aluno, da educação de jovens e adultos. O que é ser freiriano? O que é isso? Como é ser freiriano, né? Olhar para o outro, né? Então, a gente não quer se perder não, viu, professor Walter e professora Débora? A gente não quer se perder. A gente quer deixar os contatos de vocês assim, não é numa caixinha, viu? Brilhando, sabe? Brilhando, porque o que vocês trouxeram foi o brilho da educação dos jovens e adultos. Estou terminando. Já vieram me chamar para outra formação que começa daqui a pouquinho, mas eu aproveitei a fala, né? E quero parabenizar os professores que eu sei que estão aqui com toda a sua dificuldade, com todo o seu olhar, com dificuldade, que a gente possa crescer junto, que a gente possa continuar esse trabalho. E a gente não vai perder vocês de vista, não, viu? Pode ter certeza disso. Eu quero participar daquele grupo que a Débora já fez a propaganda, tá? Que eu quero aprender mais. A gente nunca sabe tudo, graças a Deus, né? A gente nunca sabe tudo. A gente quer aprender mais e eu preciso aprender mais, sim. Viu? Obrigada, viu, professor Walter? Obrigada, Débora. Helena, mas eu acho que é isso, assim, sabe? A nossa maior preocupação, acho que sempre, né, quando a gente pensa, né, em formação, em educação, é pensar nessa formação humana, né? E aí, Sim. quando você traz a sua fala, acho que o Paulo Freire, né, sempre fala, né, como é que a gente pensa, né, o ser humano concreto, com todas as suas dificuldades, mas como um ser humano completo, né? Sim. Concreto, com toda a sua existência. Então, quando a gente pensa as formações, independente se é sala multisseriada, se é educação infantil, se é campo, se é cidade, a gente está pensando em problematizar essa educação que aí está, né? Então, olhar para essa escola, né? Essa escola pública de periferia ou, né, a mais afastada, problematizar essa realidade, pensar junto com vocês que estão na base, né? Porque vocês que estão lá, né, nas escolas, e tentar, assim, da forma mais humilde, né, possível, né, refletir junto com vocês de como que a gente pode fazer uma educação melhor para os nossos alunos e para nós professores, né? Porque o que a gente quer é que os professores também estejam felizes em sala de aula, né? Que eles possam estar felizes em sala de aula e conseguir fazer o seu trabalho de maneira qualitativa e em paz, assim, sabe? Então, quando você faz um trabalho que você acredita e que você, né, vê que os alunos estão afim, estão aprendendo, você também, né, fica em paz enquanto educador, enquanto educadora. Falar de multisseriação, né, falar de educação de jovens e adultos é um grande desafio, né, porque a gente pega dois gargalos, né, a EJA, então sempre fica, né, naquele espaço, né, do pouco, da dificuldade, dos alunos que, por mil motivos, foram impedidos de estudar, ou que retornaram, ou que foram expulsos, né, da sua série, né, de estudo. Então, a EJA já tem um gargalo, e aí vem a multisseriação, que é algo totalmente novo para muitos de nós, e que nos assusta, e que nos tira daquilo que a gente, né, acha que sabe fazer, porque foi aquilo que nos ensinaram a fazer enquanto licenciados. Então, juntar a EJA com a multisseriação é muito desafiador. E aí, para a gente também foi um desafio, e a gente falou, vamos junto dialogar, né? Porque a gente sabia que os professores e as professoras que aqui estavam de frente, assim, com dois desafios, né? E aqui a EJA multisseriada. E a gente espera, assim, de coração que a gente tenha podido, né, contribuir com essas reflexões. A gente não veio em nenhum momento com a proposta de trazer todas as respostas, mesmo porque a gente não acredita que elas existam prontas. Elas são feitas e refeitas ao longo do caminho, mas que vocês, né, consigam ir aos poucos também, enquanto grupo de EJA multisseriada, e construindo esse coletivo, né, e participando de outras, né, formações. E eu reforço, Helena, o convite, né, para quem quiser participar do nosso grupo de estudo do Paulo Freire. Ele tem acontecido de maneira online, remota, para garantir a participação mesmo de pessoas que não são daqui de Vitória, né, e que queiram estar com a gente. Eu posso te mandar depois o calendário, né? A gente tem um calendário semestral de encontros. O grupo é aberto para qualquer pessoa que queira estar conosco, né? A gente faz
reflexões teóricas, partindo da prática também dos educadores que ali estão. Então, assim, é um convite de coração para quem quiser e puder estar presente com a gente. E agradeço muito mesmo, assim, o convite, né, a parceria com o Walter sempre. Deixo um beijo também para a Bia, né, que a gente se falou no comecinho, depois a danada nem conseguiu aparecer. Não, ela não conseguiu entrar. Eu imagino, mas assim, a gente também agradece muito assim a parceria e estamos assim, né, disponíveis para continuar o diálogo. Acho que é importante, né, esse movimento do ensino superior, de nós do ensino superior com a educação básica. Isso é algo que também mexe com a gente, que nos faz parar, refletir, buscar, né, outros caminhos para repensar nossa própria prática no ensino superior, porque a gente está formando professor, né? Então a gente está formando vocês, né? Vocês que vão estar lá na prática, então é uma responsabilidade muito grande nossa também. Obrigada. Então, Obrigada. também só agradecer essa contribuição que vocês também trazem para a gente. Mas eu agradeço em nome da secretária, da Bia, né? A secretária, até antes de vir para cá, ela perguntou e eu passei para ela. Mas obrigada, viu? Em nome dela, em nome da Bia, agradecer aí a parceria com vocês. A gente não vai se perder, não. Obrigadão, viu? E parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Eu amei, veio de encontro, sim. Tá bom? Obrigada, professor. Obrigada. Tudo de bom. Tchau, Obrigada. tchau, gente. Tchau, tchau.